Graça e paz, caros irmãos, que Deus vos abençoe a todos, na paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus e também agradecer aos que estão se inscrevendo no canal e também pedir a vocês que orem aqui por Portugal, porque aqui está uma onda de calor muito forte por toda a Europa. E realmente nós estamos vendo que a palavra de Deus está se cumprindo, irmãos. Hoje, só para os irmãos terem uma ideia, são aqui em Portugal, eu acho que 4 freguesias ou 4 distritos, que nós chamamos aqui, não é? Que não estão de aviso vermelho. O resto está tudo de aviso vermelho, principalmente nas aldeias afastadas, que está tendo muito incêndio, irmãos. Do nada está tendo incêndio, a terra está aquecida e há também Hoje aqui foi falado nas mídias daqui que a meteorologia descobriu que está uma camada, eu não sei como explicar isso, porque eu não entendo essas coisas, mas uma forte camada de raio ultravioleta está atingindo essa região aqui. Isso causa um aquecimento muito grande. Só para os irmãos terem uma ideia, tem regiões aqui que está chegando quase a 45 graus. Graças a Deus, aqui nós estamos, eu não sei se estamos perto de 40, que eu estou dentro de casa, fechado, irmãos, para que não entre calor. E mesmo porque estou enfermo, eu não posso tomar esse calor, porque senão pode me fazer mal, irmãos. Estou bastante enfermo. Peço oração para vós também, irmãos. Então agora nós vamos iniciar, já orei ao Senhor, e agora nós vamos iniciar esse tema que Deus vai me dar de falar. Aonde você vai se esconder? Aonde você vai se esconder? Você vai entender se esconder do quê? Certo, irmãos? Mas eu sei que muitos gostam que eu leia o capítulo todo, porém, se eu ler o capítulo todo, irmãos, o vídeo fica muito longo. E aí as pessoas reclamam também que o vídeo está muito longo. Já assim vai ficar longo, né? Imagine se eu ler o capítulo inteiro, mas eu vou ler alguns versos do livro de Sofonias, um profeta, quase não se vê falar, quase não se escuta nenhuma pregação sobre esse livro, porém, nós vamos ler em Sofonias, que fica na minha Bíblia, esse livro começa na página 1089 do Velho Testamento ou da Antiga Aliança. Isso depende das traduções, que às vezes tem Bíblias que são mais grossas, outras mais finas. Então, nessa Bíblia aqui. Porém, nós vamos ler no capítulo 2, alguns versos. O irmão que gosta que eu leia tudo, por favor, irmão, pode ler tudo aí na sua casa, é muito bom. Eu também sei o capítulo inteiro, porém, não posso ler tudo, não é? Por causa do tamanho, até mesmo do vídeo, que às vezes meu equipamento não comporta, irmão. Meus equipamentos são muito ultrapassados. Eu gostaria de ter um laptop, mas não tenho condições. Vamos ver quando é que Deus vai preparar um laptop. Deus pode tomar um caminho. Quando eu falo preparar, não é que eu estou aqui pedindo para alguém não, viu, irmãos? Tem muita gente que interpreta isso de outro jeito. Preparar é me dar força para mim ganhar o dinheiro para mim poder comprar, irmão. Porque não estou comprando para mim. Até vou deixar um Pix depois um Pix e um MBWay daqui de Portugal. E um Pix do Brasil. Se você sentir de cooperar, é para a obra mesmo, para nós trabalharmos nessa parte. Deus já preparou microfones, para mim tem um ali, tenho esse aqui que agora estou usando, ó. Preparou de comprar. Tudo isso com a cooperação daqueles que sentem. Nós aqui não estamos ganhando nada, nem com anúncios. Muitos pensam que nós ganhamos. Não. Deveríamos, porque os anúncios que vêm
deveria nos pagar. Porém, infelizmente, até agora, de anúncio, eu não recebi nada, irmão. Mesmo porque tem esses tipos de vídeo que eu vou fazer agora, eu não coloco anúncio, tá, irmão? Bom, irmãos, vamos então fazer a leitura. Congrega-te, sim, sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Somente até aqui. Então, irmãos, aqui Sofonias já falava a respeito de nós, todos aqueles que buscassem ao Senhor, seríamos, ou melhor, seremos escondidos. Escondidos aonde, irmão? Escondidos por quê? Então vamos pegar a Bíblia, vamos deixar aqui já aberta, irmão, certo? Para que nós possamos aqui acompanhar mediante aquilo que está escrito e os irmãos possam compreender. E aqui é a minha aguinha, tá, irmãos? Então vamos lá, irmãos, bastante comunhão. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos em situações em que necessitamos de nos esconder. Certo? Não é porque somos covardes, mas precisamos nos esconder. Para não sermos atingidos pelas setas do maligno. O próprio apóstolo Paulo falou de duas coisas assustadoras que atingiriam a igreja um pouco antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Em verdade, o Senhor não voltará até que essas duas coisas aconteçam. E eu desejo-lhes mostrar que ambas as coisas, porque por isso que eu estou gravando esse vídeo, estão acontecendo agora mesmo. Nesse momento que eu estou falando com vocês, está acontecendo um movimento para que haja o cumprimento do que está escrito, né, irmãos? Eu vejo aqui na palavra de Deus, irmãos, como Sofonias falou, não é? Nós temos que orar. E agora, diante dos nossos olhos, nós podemos ver que as coisas estão realmente se cumprindo. E nós, muitas das vezes, adormecidos, não percebemos. Primeiro o apóstolo Paulo diz que nós devemos perceber isso, irmão, que nos últimos dias haveria uma grande decadência em todo sentido, irmãos. Quando ele diz que haveria uma grande decadência, nós podemos dizer que essa decadência já está ocorrendo na vida material como na vida espiritual, certo, irmãos? Você mesmo pode observar com os teus próprios olhos, analisar se não há uma decadência. E essa decadência, irmãos, é bem clara. Irmãos, eu vejo aqui escrito sobre se esconder. Eu fico pensando, como? Bom, havendo essa decadência, tanto material como espiritual, quer fazer o cristão verdadeiro, aquele que teme a Deus, de não crer que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, isso é uma decadência. Aquele falso mestre ou aquele falso obreiro quer que o cristão verdadeiro deixe de crer que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Não é uma decadência se nós, que outrora, quando recebemos a palavra do Evangelho, recebemos do Senhor
as palavras escritas, inspiradas pelo Espírito Santo, recebemos do Senhor a luz do Evangelho, nós aprendemos desde o princípio que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Mas já vemos alguns pregadores, né? Irmãos, eu vi até agora há pouco tempo um pedindo desculpas. Um pregador conhecido, até da Assembleia. E hoje ele também faz parte do governo brasileiro ali. Ele pediu desculpas porque alguns anos atrás, ou poucos meses atrás, não sei, eu vi o vídeo, ele pregou que a Bíblia não era a palavra de Deus, mas continha a palavra de Deus, certo? Isso trouxe para ele um tanto de críticas que ele teve que se retratar. Mas não é só ele. Existem denominações como a Congregação Cristã no Brasil e outras denominações, para que vocês não pensem que eu estou só falando da congregação, que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, desfazendo do que estava escrito nos seus tópicos, no término do seu inário, os seus pontos de fé e de doutrina, que desde quando ela foi formada, esses pontos de fé e de doutrina não foi só para ela, foi para muitas denominações, numa convenção. Não pensem vocês que esses tópicos que estão no inário aí atrás é exclusivo da congregação, porque não é. É porque vocês ainda não procuraram, não estudaram sobre isso, porque vocês não podem estudar, não impedem vocês de estudar. Eu acho que isso é um absurdo, todavia. Eu não estou aqui para atacar ninguém, mas tem que falar a verdade. Desde o princípio, nós conhecemos, através da própria palavra de Deus, que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Alguém pode dizer, mas houve o cânon, os homens mexeram. Irmão, no que é de Deus, Deus mesmo não permite que haja alterações. Ele só permite que haja alguma alteração, ele vai permitir que haja alguma alteração no dia da apostasia que já está chegando. Já estão muitos se apostando, quer dizer, não é apostando em dinheiro, apostatando, desculpem. Se apostatando da fé, quer dizer, deixando de crer em Jesus Cristo como seu único Salvador e crer num Cristo falsificado, num Cristo que para ele tudo pode, num Cristo que para ele tudo é permissível, num Cristo que para ele tudo pode fazer de qualquer maneira, que não tem problema nenhum, entende, irmãos? E as coisas não são assim, irmãos. Nós temos que entender que as coisas não são desse jeito, certo, irmãos? O Senhor é misericordioso, o Senhor perdoa, o Senhor usa de misericórdia, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não é que nós vamos agora, porque Deus perdoa, eu vou andar de qualquer maneira. Não é assim, não. Se você pensa assim, você está totalmente fora da verdadeira palavra de Deus. Está entendendo, irmãos? Por isso, irmãos, nós temos que ficar no que nós entendemos. A palavra de Deus é apta para ensinar, corrigir e redarguir. Não fala que a palavra que contém, o livro que contém a palavra de Deus, está falando que a palavra de Deus é apta. E mesmo que alguém venha dizer, ora, mas existiam pergaminhos, os pergaminhos que juntaram foram feitos a Bíblia. Não importa, irmãos. Desde o momento que foi compilada e foi formada e foi criada e foi montada, ali está a palavra de Deus, não importa a capa. Ela poderia ser chamada de Sagradas Escrituras ou livros sagrados, seria a palavra de Deus que está ali dentro, certo, irmãos? É a palavra de Deus. Não importa a embalagem da capa, importa é o que está dentro da palavra, que é de Deus e sempre será. Não negaremos isso. Quem está negando isso já está em decadência. Por isso temos que nos prevenir e observar o que estamos ouvindo. Ouvindo nos púlpitos, nos cultos, nas reuniões, porque o espírito do anticristo alcançará muitos que se dizem crentes, fazendo-os mudar de lado, ou seja, presta bem atenção, irmão, está escrito aqui em Sofonias, está bem claro aqui, irmão, está dizendo,
Nós temos que nos esconder. Então presta atenção, eu vou ficar em cima desse versículo. Onde fala que se nós guardarmos, nós vamos ser escondidos. Não é, irmão? Tá certo? Você vai ficar de um lado ou do outro. Ou do lado da denominação que te ensina e que está muitas das vezes já sendo governada pelo espírito do anticristo, que mesmo que a doutrina, a forma de, ou melhor, a forma de liturgia do culto continue a mesma, mas ela já está sendo governada pelo anticristo, ou ficar do lado do Senhor Jesus Cristo. Agora você que tem que escolher. Por quê? Somente ele poderá, irmãos, esconder-nos debaixo das suas mãos. Não tem outro. Não é a sua denominação, não é a placa denominacional, não é a congregação cristã, não é a igreja renovadora, não é igreja nenhuma, irmãos. A igreja quer dizer reunião de pessoas, mas nós temos que estar escondidos em Cristo, não debaixo de dogmas e nem de ensinamentos que hoje é uma coisa e amanhã se torna outra. A Bíblia é infalível, ela é hoje, será amanhã e sempre. Nós sabemos que Deus vai permitir, e já permitiu que algumas coisas foram mexidas, porém, Ele vai permitir que muitas coisas serão retiradas, extraídas, para que você não entenda. Por isso que sempre eu aconselho que você adquira logo uma outra Bíblia, porque logo nós não poderemos mais ou não teremos mais oportunidade de comprar esta que temos hoje. E justamente isso é que está já sendo mapeado na sua mente quando um pregador coloca nos seus dogmas ou nos seus preceitos doutrinários que a Bíblia contém a palavra de Deus. Já está preparando você psicologicamente para você até usar a outra Bíblia. Você está entendendo? Uma Bíblia que vai ser lançada dentro de pouco tempo. Porque pegaram esta Bíblia, ou os originais bíblicos, e já originais no sentido copistas, porque a original mesmo nós não temos, e já estão, já com a inteligência artificial, essa Bíblia praticamente, eu creio que já está até pronta, está só esperando a ordem de ser lançada. Então tenhamos cuidado, irmãos. Uma coisa é você comprar uma Bíblia atualizada, revisada, mas uma coisa é você comprar uma Bíblia ecumênica. É muito diferente. Certo, irmãos? É uma coisa você comprar uma Bíblia de João Ferreira, uma de King James, ou outra do outro teólogo. É uma coisa. Agora, você comprar uma Bíblia ecumênica, ela vai tirar tudo o que se diz a respeito de pecado, de homossexualidade, de tudo isso aí, vai sair tudo. Porque querem criar uma igreja sem Cristo, sem o Evangelho, uma igreja que vale tudo, uma igreja sem porta, como disse o Papa aqui em Portugal. Ora, olhando por trás desse discurso, nós podemos entender o quê? É uma igreja para todos, que todos têm que ter participação. Não é isso que eu entendo. A igreja sempre foi para todos. A porta, ali espiritualmente, não é a porta da parede ou da casa, mas a porta é Jesus Cristo. Então, se nós olharmos, fazer uma análise, uma igreja sem Jesus Cristo, que vale tudo. Vocês não estão entendendo o que está por trás da mensagem. Você tem que ter um olho mais tem uma visão mais perfeita espiritual, não material, para você entender que o Senhor Jesus é a porta, pois ele mesmo disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim encontrará pastos verdejantes e águas tranquilas. Aí vem um homem dizer que a igreja vai ficar sem porta. E realmente a igreja que já está tomando essas atitudes já não tem mais porta, certo, irmão? Espiritualmente falando. Entendamos espiritualmente, não só materialmente, irmãos. E nós sabemos que o anticristo vai alcançar muitos. Por quê? Muitos vão mudar de lado, vão acreditar nas suas lideranças, como estão acreditando até hoje. Porque se uma igreja diz que é a graça de Deus, e alguém vem dizer aqui no meu canal que a graça de Deus
uma denominação, você percebe que a pessoa não entendeu nada. Não sabe nem o que é graça de Deus, porque ela não aprendeu, ela não tem culpa, ela não leu, ela é impedida a estudar. Ela acha que se ela estudar, ela pode ficar louca, ou que se ela estudar, ela vai desagradar a Deus, porque a palavra de Deus não é para ser estudada. Muito pelo contrário, o Senhor deixou a palavra para nós examinar mesmo, para nós estudar mesmo, porque através da palavra é que vem o conhecimento, e através do conhecimento nós temos uma terra fértil, e quando o Espírito Santo nos visita com aquela força sobrenatural, nós podemos então falar com bastante ousadia, sem nos preocupar, porque a palavra de Deus está plantada dentro dos nossos corações, irmãos. Então, se nós fazermos assim, ficarmos do lado da denominação que prega estas coisas, e não ficarmos do lado do Senhor Jesus, porque somente Ele vai poder nos esconder, nós podemos estar caminhando para a perdição, ao invés de caminhar para a salvação. Mas ainda há tempo, ainda há tempo. Não seja omisso, você que está aí e sabe que eu estou falando a verdade, não seja omisso. Tem pessoas que estão sendo omissas, estão sabendo que está errado, continuam no errado e poderiam já estar fazendo movimentos corretos. Porque, irmãos, por exemplo, eu estou aqui. Se eu tivesse companheiros aqui para nós nos reunirmos, eu sei que tem alguns companheiros que não podem, por alguns motivos, ou estão numa missão em algum lugar ainda, estão tentando resgatar alguma alma. Porém, irmãos, eu digo para vocês, já tem muitos que não sabem nem para onde ir. Estão perdidos, porque não estão acostumados a ficarem, servirem a Deus isolados. Você diz, mas ninguém serve a Deus isolado. Você está enganado. Está enganado. Eu fui em lugares que não tinha igreja, não podia ter igreja, mas tinha pessoas que serviam a Deus. E coração sincero, muito mais do que pessoas que estavam em lugares com grande população e com uma grande numeração de templos. Porque o templo de pedra não vai salvar nem esconder ninguém do anticristo. Muito pelo contrário, ele vai atrair o anticristo. E o próprio anticristo vai colocar dentro desses templos, nas suas lideranças, os seus agentes satânicos para seduzir o povo. Ok? Por isso, irmãos, se nós ficarmos do lado do Senhor Jesus Cristo, teremos a vitória. Porque somente Ele poderá esconder-nos. A igreja já tem ensinado há anos a respeito do anticristo. Porém, já tem entrado no meio do povo. Olhando aqui para esse livro, irmãos, eu consigo perceber, ele não falou aqui, irmãos, de outra coisa. Essa profecia já estava falando do fim, da ira de Deus, irmãos. Então já tem entrado no meio do povo os falsos obreiros. Esses falsos obreiros, irmãos, nós podemos ver o cumprimento da palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15 e 16, onde diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como cordeiros ou como ovelhas, e no seu interior são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos abrolhos ou dos espinheiros? Ou dos espinheiros ou dos abrolhos, pode ser assim a tradução. Então você observa qual é o fruto que o teu obreiro da tua igreja dá. Diante do povo, ele é manso, ele é humilde, é misericordioso, transmite um amor, uma coisa assim, que você dá glória a Deus, fala, tá vendo? Esse aí é um caro servo. Mas se você precisar dele para falar com ele individualmente, você ali dentro da igreja, ele vai te tratar de um jeito. Mas se você precisar telefonar para ele para contar alguma coisa, como já aconteceu comigo, ele vai dizer assim, fala logo que eu não tenho tempo. Primeira coisa. Depois eu te ligo. Já tenho o seu número de telefone, estou esperando até hoje, nunca ligou. Eu que tive que retornar. Então você vê que não tem nenhum compromisso com o rebanho. Mas diante do povo, ele parece um anjo de luz. Mas lá dentro das cortinas, das reuniões,
dos ministérios, ele trata seus companheiros como se fossem empregados dele, ainda mais se ele for superior na hierarquia ministerial, trata os seus companheiros como se fossem um lixo, posso dizer assim, porque eu já vi, certo, irmãos? Ninguém pode me contrariar nesse aspecto, porque eu estive dentro de determinadas reuniões em algum ministério e percebi uma diferença de quase 100%. Não, por isso eu digo quase, porque tem alguns que ainda a gente consegue ver que ele tem vontade de fazer as coisas certas, mas infelizmente existem outros acima dele que não permitem. Por exemplo, quando um irmão do ministério de uma determinada igreja sai da sua central, quando tem igrejas que é sede, a minha que eu participava era central, que ficava no Brás, quando saía de lá para tratar uma causa ou de um outro obreiro que estava com problema ou que estava passando alguma dificuldade, e já saía com duas coisas, com a sentença, ou era sentar ou era já ou levantar ou ajudar, enfim, era só duas. O que se decidia lá já estava decidido. Ele viria, mesmo que houvesse provas ao contrárias, ele daria um jeito de voltar com a sentença da central realizada. Vamos supor, a pessoa fez uma coisa na prova que ela não fez, mas ele veio com uma sentença de lá para sentar a pessoa. Ele vai chegar aqui e vai lutar de todas as formas, mesmo que a pessoa prove, ele não vai deixar a pessoa, quando ele percebe que a pessoa tem realmente provas, ele não deixa a pessoa falar e senta ela. Por isso que há muitos que recorrem até à justiça. E vocês não sabem disso. Vocês acham que eu estou falando mal. Eu não estou falando mal, irmãos. Eu estou falando a verdade. Eu não estou aqui dizendo que tal igreja. Não. A igreja que se deve se submeter à guia do Espírito Santo, os líderes que devem se submeter à guia de Deus, se submetem à guia daquele que é líder superior e deixam a guia de Deus para lá. E esses então já estão sendo dominados por um espírito que está naquele, que muitas das vezes, maioria das vezes, não é Deus. Agora eu pergunto e vocês possam analisar se não é assim. Façam você mesmo um teste. Por que você não faz um teste? Faz você um teste. Procure saber daqueles que ao seu redor aí que estão sem liberdade na sua denominação. Procurem saber por quê. Porque tem aqueles que realmente merecem. Mas, mesmo merecendo, irmãos, a pessoa não pode ficar numa prisão perpétua. O Senhor Deus sempre deu uma oportunidade. O Senhor Jesus disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Mas, infelizmente, os homens não agem assim. Eles agem de uma forma totalmente equivocada contra os princípios da palavra de Deus, deixando-se levar por seus próprios entendimentos, pelos seus próprios argumentos, que muitas das vezes são ciúmes, inveja, orgulho, soberba e uma soberania achando que é maior do que o nosso Deus que fez o céu e a terra. E isso, irmãos, é desagradável, muito desagradável, irmãos. Muito desagradável. Papel aqui com alguns versículos. Eu vou deixar aqui. Acho que não vai precisar usar versículos muito aqui, não. Teria muitos versículos para colocar aqui para provar para você, mas eu acho que está sendo bem explicado, não é, irmãos? Por que está sendo bem explicado? Porque a gente sente. Então, esses obreiros que fazem isso, irmãos, já estão na terra. Por isso a nossa atenção deve ser bem guiada pelo Espírito Santo. Prestar atenção. Quando você vê muito barulho, muito movimento, aquilo ali já serve para tirar a tua atenção. E no meio daquele movimento pode sair uma palavra que você nem entenda. E aquilo ali, ao invés de trazer edificação, vai colocar você numa situação complicada, porque você não entendeu nada.
Se perguntar o que você entendeu desta palavra, eu entendi que Deus vai me libertar, eu entendi que Deus vai fazer uma mudança de cativeiro. Irmão, se Deus tiver que te libertar, Ele vai libertar. Claro que Deus fala também sobre isso. Mas a maior libertação você já tem, que é ser livre do pecado e do poder do pecado. Né? Não estar mais sujeito ao pecado e ser guardado do poder do pecado. Que o poder do pecado nós temos que ser guardado, porque ele vem. O poder do pecado ele vem tentar tirar de nós a nossa paz, a nossa alegria, a nossa comunhão com Deus. Por isso a nossa atenção deve ser dobrada pelo Espírito Santo. Por isso nós sabemos, pois, que o Senhor nos colocou assim. Por isso que ele falou. Quando você vê algum servo pregar alguma coisa, que ele fala de amor, fala de misericórdia, e fala disso e fala daquilo, está escrito, assim falai e assim procedei. Então você observa o que está dentro do ministério, se realmente ele está falando e procedendo. Se o ministério da sua denominação está falando e procedendo da forma que ele fala. Se você vê algo estranho, que você descobre algo estranho, que até você vê na internet, porque hoje muitos até estão dizendo para não assistir a internet. Analise, veja se é verdade. Veja se é fake news, veja se a pessoa está falando a verdade. Ora, você é inteligente, procure. E se for verdade, você vai querer tampar os teus olhos para ficar dentro da sua ilusão espiritual e continuar caminhando para a perdição? Ou você vai querer se esconder em Cristo? Então, irmãos, nós temos que ser prudentes. E como eu faço para me entender? Eu vou examinar o quê? A Escritura. E sempre as Escrituras. Só elas. Porque elas são que testificam do Senhor Jesus Cristo. Pode ler lá em 5 de João, versículo 39. Então, se estiver fora do que está escrito, seja lá o que for, porque todo mundo pode errar, certo? Mas quando você vê alguma coisa que caminha fora, que nem esse negócio de dizer que a palavra contém, isso aí está totalmente fora. Então você vê que isso não é Deus. E se isso permanece, então enquanto aquilo permanece, é porque tem um espírito diferente ainda ali. Mas se houver uma revisão e tirarem aquilo, você já percebe que tem alguém que já está sendo usado para a libertação do povo. Mas se não tiver, irmão, ele pode ser inteligente, ele pode ser um teólogo, ele pode ser o que for. Mas ele vai torcer a palavra para que aquilo que ele quer que você entenda. E aquilo que ele quer que você não entenda, você não vai entender. Porque você vai ter ele como um exemplo. Até mesmo as suas palavras, a sua sabedoria, a sua persuasão. Então você vai ver nele um exemplo e vai dizer, não, esse irmão aí, ele sabe mais do que aquele que falou na internet, né? Porque esse aí estudou na NASA, esse aí estudou não sei aonde. Irmão, pode estudar aonde for. É bom nós estudarmos a Escritura. Mas é bom nós sabermos que também teve pessoas que estudaram a Escritura e que torceram ela para a condenação do povo. Certo, irmão? Basta você estudar teologia, você vai ver que existem muitas linhas teológicas que não são corretas. Nós temos que seguir a linha que é correta. Inclusive, eu tenho um amigo meu, nosso irmão Wagner, que ele vai escrever a respeito disso. E se alguém quiser depois ir lá para ver, certo, irmãos? Vale a pena, certo? Eu não vou falar sobre isso, porque nós conversamos e ele já estava se preparando, não sei se vai ser hoje ou amanhã, não sei. Mas ele vai falar sobre uma linha teológica que é importante nós sabermos. Porque vocês não sabem, aí na Congregação Cristã no Brasil, também, dentro do ministério, eu vou passar uma informação para vocês, que o ministério também está buscando uma linha teológica. E vocês não sabem. Aí você pergunta, como é que o irmão sabe? Eu tenho os meus informantes também, irmão, certo? E eu preciso saber, para mim não falar coisas aqui sem ter fundamento, certo?
Então nós sabemos também que Paulo mesmo disse que o filho da perdição vai se manifestar antes da volta de Cristo. Então, antes da volta de Cristo, está sendo feita uma preparação nas denominações, na forma das explicativas da palavra de Deus, na mudança das escrituras, tudo isso para querer seduzir o povo, fazendo com que o povo venha acreditar no iníquo. Por isso está escrito que antes da volta de Cristo, por que eu não pode dizer isso? Porque está escrito em 2 Tessalonicenses, versículo 1 ao 5. E pelo que estamos observando, irmãos, nas atuais coisas que, ou melhor, nos atuais acontecimentos, né, aqui no planeta Terra, tanto na geopolítica, como nas alterações e mudanças repentinas da atmosfera, alterações climáticas, como eu acabei de dizer, lugares com 45 graus, irmãos, chuvas que estão sendo como tempestades. Para quem não sabe, a Califórnia, ou melhor, também na Califórnia houve uma tragédia há poucos dias, no Havaí, que aqui em Portugal fala Havaí, houve um incêndio numa das ilhas que destruiu totalmente a cidade, pessoas ficaram desabrigadas, pegou fogo nas casas e muitos, para fugirem da morte, tiveram que entrar dentro da água. Nunca se ouviu isso. Porventura, o apóstolo Pedro não disse, lá numa das suas cartas, que os elementos ardendo se fundirão? O que estamos vendo agora? Não é isso? Ou eu estou sendo dramático? Eu não quero ser aqui um pregador terrorista que fica se assustando você. Não, eu quero te dizer que tem sim um esconderijo, que você pode ser guardado, mas depende muito de você. Porque Deus já deixou tudo preparado. Por isso Ele está colocando os seus arautos, os seus atalaias em mídias, em igrejas, nas ruas, e muitos são ridicularizados. Eu já vi pregadores de rua sendo ridicularizados, pessoas que xingam, que jogam pedra, mas eu quero ver quando começar as coisas ocorrerem de uma forma fora do normal e que esses pregadores não vão mais estar pregando nas ruas e que pregar na rua não pode. Não pode por quê? Se ele não pode pregar na igreja, irmão, porque a igreja já está corrompida, a igreja... Não estou dizendo igreja no sentido reunião agora de povo. O compromisso dos ministros da igreja, daqueles que são o ministério da igreja. Se ele já se corrompeu e não dá liberdade para aquele que quer pregar a verdade, ele não deve ficar retido dentro de 4 paredes, mas ele tem que pregar sim a verdade, porque assim foram os profetas que foram antes de nós. Certo, irmãos? E se não puderem pregar ali, nós temos esse recurso da internet. Se porventura um dia esse recurso nos for tirado, nós ainda temos a oportunidade de pregar nas ruas. E se nós formos presos, como em alguns lugares já estão sendo, isso já é um sinal bem claro que nós estamos falando totalmente a verdade. E o diabo detesta que nós pregamos a verdade. E nós estamos vendo tudo isso, irmãos. Fogos em lugares, terremotos. E olha, vocês se preparem, porque não é difícil cair meteoros e meteoritos. Não, isso não é difícil, irmãos. Mesmo porque em Apocalipse fala de uma estrela que cairia do céu, né? E, enfim, não estou aqui para aterrorizar. Eu vou parar por aqui para vocês não ficarem com medo. Porque tem pessoas que têm a mente um pouco enfraquecida e já ficam apavoradas e acham que o mundo vai acabar amanhã e às vezes até cometem loucuras. Irmão, não cometa nenhuma loucura. Você só tem que crer que Jesus Cristo é o teu guardião, mais nada. Basta cada dia o seu mal, mas é necessário que se explique, porque se não se explicar você não vai saber. Certo, irmãos? Porque nós podemos ver isso, irmãos.
E já está entre nós. Já está entre nós os acontecimentos. E não é difícil que também esteja, e não é impossível que também esteja entre nós o anticristo. Não é impossível. Às vezes nós estamos pensando que ele ainda vai nascer, mas de repente ele já nasceu e ainda não se manifestou. Eu não vou aqui falar que já ou que não. Tem pregadores que falam, eu até tenho as minhas dúvidas, porém eu digo para os irmãos, importa o que está acontecendo no momento. E o que está acontecendo no momento indica que as coisas realmente estão indo para esse caminho. Hoje mesmo está tendo uma reunião das BRICS, né? Países que pertencem a BRICS, para querer criar uma moeda, para criar uma moeda e tirar a hegemonia do dólar. Mas será que não tem alguma outra coisa por trás disso? Será que não vai vir uma moeda mundial? Pode ser que não seja agora. Eu espero, eu queria que não fosse. Porque, vou ser bem sincero, irmãos, eu também fico preocupado. Eu não sou uma pessoa que não fico. Eu fico, mas eu tenho que falar a verdade, não é? Vemos os acontecimentos globais, vamos analisar. Sejamos sóbrios, não nos vamos embriagar, irmãos, com esses evangelhos falsos que pregam só a prosperidade, que pregam que a vida vai ser melhor, que vai haver mudanças de cativeiro, que aqui na terra, esses cativeiros que nós passamos, essas lutas que nós passamos aqui na terra, e que aqui a terra ainda vai ficar uma maravilha para se viver. Irmãos, isso não é verdade. A verdade é que está se cumprindo o que está escrito. No capítulo 2 de Timóteo, versículo 4, ou melhor, capítulo 2 de Timóteo, de versículo 4, diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceiras nos ouvidos. 2 Timóteo 4, versículo 3. Perdoa, tá, irmão? Esse versículo eu marquei, porque se não tivesse marcado eu ia esquecer. Então, 2 Timóteo 4, versículo 3. Pois virá o tempo que nós não suportaremos, ou melhor, não suportarão a sã doutrina, mas sentirão coceiras nos ouvidos. Presta atenção, irmão. Quero ver aqui quanto tempo já está esse vídeo, mas vai dar de não demorar muito. Muitos reclamam, mas essas coisas têm que ser bem explicadas, irmãos. Seguindo seus próprios desejos. Qual é o desejo nosso, irmão? Qual é o desejo da carne? Você acha que eu vou desejar que acabe amanhã? Não, eu quero viver bastante, eu quero ainda aproveitar o meu netinho, quero aproveitar a vida aqui na terra, que essa vida aqui é boa, porém, irmãos, é boa quando está com Cristo, mas do jeito que está indo aí, irmão, o mundo se decaindo e cada vez mais para pior, esse mundo está ficando uma destruição. Não dá mais para andar na rua, não dá mais para pegar um carro, um táxi, você não sabe mais quem é quem, então está complicado, nós não estamos vivendo, nós estamos sobrevivendo perante essas crises econômicas e etc, mas graças a Deus que nós não estamos aqui para reclamar, ainda damos glória a Deus porque estamos aqui. Mas bom estarmos aqui com Jesus Cristo, não com pensamentos voltados só para aquilo que é terreno, porque se nós ficarmos assim, vamos fazer que nem a mulher de Ló, olhar para trás e ser transformado numa estátua de sal. E pior que não vai ser estátua de sal não, vai ser fogo e enxofre, né, irmão? Não estou assustando vocês não. Por isso nós temos que, irmãos, nós temos que ter em nós, irmãos, a verdadeira palavra de Deus. E essas pessoas que querem ouvir, que dá comichão nos seus ouvidos ao ouvir isso que eu estou falando, elas vão procurar os seus mestres. Elas vão procurar pessoas que pregam aquilo que ela quer ouvir. E o pregador que é ambicioso, aproveitador, falso obreiro, mentiroso, hipócrita, que
quer o teu dinheiro, ele vai fazer o quê? Vai pregar só benção. Ah, mas na minha igreja não tem dízimo, então eu vou lá e ele prega. Irmão, não seja tolo. Não tem dízimo. Não precisa ter dízimo. Eu quero dizer para vocês que uma igreja que não tem dízimo, às vezes o pregador ganha muito mais do que aquela que tem dízimo. Eu conheço pastores de igrejas que têm dízimo, conheço, tá? Que não conseguiram dinheiro para pagar o aluguel da sala com o dízimo. Você está entendendo? Teve que pegar de dinheiro dele. Porque ele tem que trabalhar ainda para poder pagar o aluguel da igreja, porque o dízimo não dava. É verdade. Aí no Brasil é uma coisa, você tem que pensar que se tiver pastor aí que está ganhando milhões, eu não tenho nada a ver com isso, não. Cada um vai dar conta diante de si. Mas aqui você não vai ver isso. Aqui você vai ver dificuldade mesmo. Tem hora que você vê uma igreja ali, a pessoa pregando a palavra, o evangelho cristocêntrico, mas daqui a pouco está fechada. Por quê? Não era Deus? Não é que não era Deus, é porque não entrava dízimo, não entrava dinheiro. Ele não conseguia pagar o aluguel. Então vocês falam que vocês não sabem. Irmãos, e tem denominações, como por exemplo, a Congregação Cristã no Brasil. Eu conheço irmãos, né, que todo mês, não vou falar quem, ele ia num escritório de um irmão que era cooperador e o irmão dava para ele um envelope com bastante dinheiro. Era todo mês. E hoje esse irmão que pagava ele é ancião. Irmãos, vocês estão muito por fora, irmãos. Aí vocês vêm aqui defender, falando que eu estou fazendo fofoca, que eu estou falando mal. E eu estou falando a verdade, irmãos. Isso aconteceu. Eu sei, eu não vou falar o nome. Mas como é que o irmão descobriu isso, irmão? Também não vou falar, mas eu descobri de fonte segura. Certo, irmãos? Deixa pra lá, irmãos, eu não tô aqui para ficar difamando o nome de ninguém. Então vai lá procurar esse pregador, vai ver o que esse pregador prega. Esse que pega o dinheiro lá. Vai lá congregar com ele. Você não vai ver nunca ele falar da volta de Jesus Cristo. Você não vai ver nunca ele falar que o Senhor vai voltar. Você vai lá, ele só vai falar que Deus vai te abençoar, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. A igreja fica assim, ó. Daqui a pouco um vem e bate nas costas dele, vamos jantar na minha casa. Outro vem, vamos não sei aonde. E outro que quer ter ministério, ó, assim, tem que dar isso aqui. Vocês pensam que eu já não fui, alguém já não quis me comprar, irmão? Eu agradeço a Deus que quem me ajudou para ir para alguma coisa foi para mim ir em missão, que eu não podia ir, entendeu? Eu não podia porque eu não tinha recursos e não tinha coleta. Então, pessoas idôneas me ajudaram para me ir em lugares anunciar o evangelho. Mas eu nunca tive uma casa assim de um grande valor, ou um carro zero, como muitos até conseguem. Eu consegui com muita dificuldade, irmãos, o que eu tenho. Não foi por causa da denominação, ou por causa de algum lucro que eu ganhei de alguma coisa, não. E ainda tem pessoas que falam, isso aí não quer trabalhar. Não sabiam nem da minha vida, porque eu trabalhava, irmãos. E dentro da minha casa eu telefonava para clientes e fazia vendas. Quantas vezes com um saco pesado nas costas, irmão. E muitas das vezes eu recebi em cheque predatado. Eu lembro uma vez que eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Naquela época eu usava aquelas moedinhas para colocar no telefone, aí no Brasil, as fichas telefônicas. Para mim pegar o ônibus, eu tinha algumas fichas telefônicas. E nós vendemos num comérciozinho, umas 5, 6 fichinhas daquela, bem abaixo do valor, e a pessoa comprou e deu para nós pegar o ônibus para ir para casa. Era assim que era a minha vida, irmão. Enquanto outros, que tinham o mesmo cargo do que eu, andavam de carro zero, quase todo mês trocavam de carro. Sendo que muitas das vezes, aquele carro, irmão, estava com busca e apreensão. Eu não estou aqui falando de ninguém, mas estou falando exemplos para você ver como existem falsos obreiros. Por isso, irmãos, não se fala nesses púlpitos de falsos mestres a respeito da palavra.
Não se fala isso. Porém, eles mesmos dizem que a palavra de Deus é aquela que Deus revela na hora e que sai da boca deles. Certo? Eles fazem da própria Bíblia. Tem pregadores que fazem pouco da Bíblia. Por isso que nós vemos absurdos, pessoas até se suicidando, jovens indo para as drogas por serem desprezados, casais se separando por serem julgados seus casos com parcialidade, certo, irmãos? Com parcialidade. Então, irmãos, aquilo que você vê, que a princípio parecia ser de Deus, era apenas fruto de uma mente cheia de orgulho, de soberba e querendo glória para si próprio. E obter lucros ou até presentes. Assim se dá a liberdade dentro da instituição religiosa para que o anticristo consiga colocar os seus agentes dentro do próprio ministério. Esta liberdade os próprios ministros estão dando. Olha, irmãos, se você não tem dinheiro numa denominação como essa, eu estou falando agora da congregação porque é um exemplo. Você não consegue nada. Mas se você tem dinheiro, rapidamente você consegue tudo. Eu conheço irmãs que apanhavam. Eu não podia fazer nada. Mas uma vez veio uma irmã na minha casa com o esposo. E ele veio achando que eu ia defendê-lo. Porque ele deu um tapa no rosto da sua esposa. Eu foi a atenção dele, chamei ele de covarde. Falei que ele tinha que dar o tapa na cara de um homem para ver se ele conseguia. E se não, eu falei para a irmã, sabe o que a irmã faz se ele voltar a fazer isso? Ele tem que pedir perdão para a irmã tem direito de perdoar, porque se a irmã quiser, não sou eu que você, né? Ela perdoou ele, tudo bem. Mas aí eu disse para ele, se você continuar fazendo isso, você vai ser preso. Existem leis. Mulher não foi feita para ficar no saco de pancada. Tem covardes, sem caráter, sem vergonha na cara, irmão. E chega lá dentro da denominação e ainda convida o ministério para ir na casa dele. E esses lobos, sabendo, porque a pessoa quando sabe e aprova, ele não é ovelha. É lobo. A ovelha não faz isso. O verdadeiro obreiro não faz isso. Ele repreende, ele exorta, ele pratica o que está na palavra, não se troca por uma janta, por um prato de comida, seu glutão. Está negando a Cristo, enterrando o teu irmão, vivo. E aí ele deixa de crer em Deus por causa da sua ignorância, da sua prepotência, da sua arrogância. Eis que virá dias, diz o Senhor. Está escrito. O Senhor julgará todos eles. Por isso, irmãos, que vocês não querem que eu fale, mas tem horas que eu tenho que falar. Isso não é só para a congregação cristã no Brasil. Isso é para todos os que agem assim, que depois maqueiam-se como um palhaço e sobem num púlpito para fazer aqueles shows com as suas pregações fantasiosas e mentirosas. E a esposa sentada no banco, conhecendo o caráter desse crápula que está lá na frente, dizendo que é servo de Deus, que às vezes cometeu pedofilia e tantas coisas, mas não pega nada nele. E você está aí, debaixo da unha desse espírito falso, agente do anticristo. Aí você diz para mim, então, irmão, para onde eu vou?
Aonde eu vou me esconder? Agora eu te dou a resposta. Você tem que se esconder, debaixo das mãos de Jesus Cristo. Porque ele será um abrigo contra a tempestade. Então você não precisa temer anticristo, nem temer nada. Você tem que orar. Orar. E quando você for em qualquer denominação, examinar, ler, reler, procurar saber se é verdade. E buscar também com aqueles que querem te ajudar. Por isso eu deixo o meu e-mail. Se você precisar de ajuda, não tenha medo de me mandar um e-mail, porque eu estou pronto para também te ajudar e defender-te, se for o caso. E o que eu falo com precisão. Pode você entrar aí no comentário e falar que eu sou um mentiroso. Eu vi. Eu estava no meio de alguns que eram crápulas, mentirosos e falsos profetas, filhos do diabo, que um dia levarão as suas culpas sobre as suas costas. Porque o Filho de Deus, verdadeiramente, aquele que é Filho de Deus, eu não estou atacando ninguém, irmão, não estou falando o nome de ninguém, mas aquele que vende a palavra de Deus, isso não só naquela igreja ou na outra, mas aquele que vende o seu caráter, vende a sua moral por causa de dinheiro, irmãos, trocam a sua sinceridade cristã, se escondem atrás do poder financeiro e fazem o que querem. Seus falsos. Eis que vem vindo dias em que o Senhor vai cobrar de todos vós, até mesmo das justiças desta terra, que estão contaminadas, principalmente aí no Brasil. Pessoas inocentes sendo presas, pessoas que querem o bem, enquanto outros que são marginais, traficantes, que matam crianças, que vendem órgãos, traficam essas coisas, estão sendo libertos. Eis que virá o dia que o Senhor virá sobre cada um de vocês, e diante de Deus não haverá como se esconder. O irmão está bravo. Não estou bravo, estou pregando a verdade. Doa onde doer. Arde onde tiver que arder. Você pode entrar aí e me xingar do jeito que você quiser. Eu tenho certeza que alguém vai entrar aí para me defender. E se ninguém me defender, Jesus Cristo é o meu defensor. E é Ele que eu creio, é nele que eu creio. É na palavra de Deus, aí na inerrante palavra. Não é numa palavra que contém, não. Você contém, sabe o quê? Você contém orgulho, você contém soberba, você contém arrogância, você contém o sentimento de ter o direito de julgar as pessoas e de lançá-las no inferno. Mas ai de ti, porque o Senhor virá, dará a cada um segundo as suas obras, no sentido de manifestações depois de terem recebido a Cristo. Então ainda há tempo de você se arrepender. Arrependa-te enquanto há tempo. Se for preciso, entregue esse ministério corrupto ou lute contra o sistema que está aí. Você não vai ser bem visto, não importa. Você diz, eu vou me queimar com eles. Eu também. Uma vez falaram para mim, você fica fazendo isso aí, você vai se queimar com eles. Sabe o que eu disse? É melhor eu me queimar com eles do que eu me queimar no fogo do inferno. Você gostando ou não gostando, eis aí o que Deus me dá. Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Amém e amém.